agora para a publicação de Lídia Raposo Santos, Instituto de História da Universidade de Lisboa. A publicação titula-se A Mutilação no Livro Sagrado, no livro segundo da História de Heródoto, através dos episódios de Psamético e de Aprílis. Muito obrigada. Gostava de agradecer o convite que me foi feito. Iniciando. O repositório fundamental do conhecimento histórico, geográfico, folclórico, etnográfico, religioso e político do mundo mediterrâneo do século V a.C., as histórias de Heródoto apresentam ainda um impressionante catálogo de castigos e mutilações que testemunham efetivamente a sua universalidade à época. Com as guerras medo-persas em Plano II, o leitor é confrontado com apedrejamentos, sacrifícios humanos, canibalismo, decapitações, empalamentos, esfolamentos, mutilações várias, crucificações, castrações e a ocasional parafilia, para citar alguns. De notar que a grande maioria destes castigos ocorre longe do cenário de guerra. A mutilação, em particular, pode ser analisada através de duas categorias. A mutilação ritual, praticada por alguns povos, como os citas, por ocasião da morte do rei, para assinalarem acontecimentos relevantes nas suas comunidades, ou atos violentos de desfiguração infligidos como vingança ou castigo, e que o autor considerava como uma prática não grega. Em particular, dois episódios do livro segundo, dedicado ao Egito, um no início da narrativa e o outro quase no fim, respectivamente, os episódios de Psamético e Ápria despertaram o nosso interesse. Precisamente, o Logos Egípcios inicia-se com a experiência da linguagem realizada por Psamético. Até ao reinado deste faraó, os egípcios consideravam-se o povo mais antigo do planeta e, ao ascender ao trono, Psamético decidiu esclarecer a questão de uma vez por todas. Quando as suas investigações falharam, decidiu realizar uma experiência. Entregou a um pastor duas crianças recém-nascidas com a recomendação que as criasse numa cabana remota entre os seus rebanhos, mas de modo a que ninguém falasse das proximidades da criança. Quando a experiência já corria há 2 anos, um dia, ao entrar na cabana, o pastor viu as crianças aproximarem-se dele e pronunciarem a palavra becos. Se a princípio nada fez, ao ver que a cena se repetia, informou o faraó e convocou as crianças até à sua presença para ouvir o misterioso vocábulo que era, afinal, na língua frígia, a palavra para pão. De acordo com os sacerdotes de Éfeso em Mênfis, o resultado da experiência mostrou aos egípcios que os frígios, e não eles, eram o povo mais antigo. Heródoto acrescenta ainda a versão grega da história, que conta que o faraó ordenou que as línguas das amas das crianças fossem cortadas de modo a que crescessem em silêncio e não comprometessem o resultado da experiência, antes de a descartar por ser absurda. Avançando para o reinado de Apris, Heródoto caracteriza Apris como o mais afortunado dos reis, com exceção do seu antepassado Psamético. Ao longo de um reinado de 25 anos, o faraó Taquacidon confrontou o rei de Tiro numa batalha naval e lançou uma expedição contra a cidade de Cirene, que se veio a revelar desastrosa para as tropas egípcias. Este desastre militar acabou por definir o seu reinado, uma vez que os sobreviventes, convencidos que o faraó os tinha enviado deliberadamente para uma morte certa, revoltaram-se, uma vez que, com menos súditos para governar, o seu poder estaria muito mais seguro. Apris, que estava, nas palavras de Heródoto, destinado a um triste fim, é, de todos os monarcas egípcios retratados, quem, pelo seu comportamento eubrístico e brutal, mais se aproxima de Cambises, Xerxes ou dos tiranos gregos, como Gelon de Siracusa ou Periandro de Coruña. Informado da insurreição, o faraó enviou, num primeiro momento, Amasis com a missão de acalmar os rebeldes e estabelecer negociações. Todavia, Amasis acabou por ser coroado pelos rebeldes e iniciou de imediato preparativos para uma campanha contra Apris, que perante
esta situação, enviou um novo emissário, um egípcio proeminente que lhe era leal, Patabermis, seu nome, com ordens para escoltar Amasis à sua presença e, apesar dos esforços do nobre, para cumprir as ordens do faraó e depois de presenciar os preparativos que estavam a ser feitos, Patabermis regressou rapidamente para junto de Apis, que, enfurecido por ver regressar sem Amasis, não lhe deu a oportunidade de falar e ordenou que lhe fossem cortadas as orelhas e o nariz. Quando os egípcios, que ainda se mantinham leais ao faraó, descobriram o castigo infligido ao nobre, não hesitaram e desertaram para o campo de Amasis. É neste preciso momento que o declínio político de Apis se torna irreversível. Ao contrário de personagens como Cambises e Esquilo de Mileto, Cleómenes de Esparta ou Milcíades de Atenas, que são feridos na coxa, ferimentos esses que assinalam, além do declínio físico, o declínio político destes homens, que acabam por morrer pouco depois e que tinham sido considerados pelos respectivos povos líderes fortes. No caso de Apis, foi um ferimento infligido ao infeliz Patabermis e assinala o seu declínio. Em resposta, o faraó mobilizou os seus mercenários, 30.000 soldados de origem cária e jónia que constituíam a sua guarda pessoal, e marchou contra os egípcios. As tropas de Amasis estavam assim a lutar contra estrangeiros e as tropas de Apis lutavam contra egípcios. Crendo-se que o seu reinado estava de tal forma seguro que nenhum deus o poderia destronar, o faraó foi destronado, capturado e levado para Sais, para o que tinha sido até então o seu palácio, onde permaneceu, até que os egípcios se queixaram que era errado, da parte de Amasis, proteger quem tinha sido um tão grande inimigo. O faraó foi assim entregue aos egípcios que o estrangularam e sepultaram no túmulo familiar. O faraó, deposto e impotente, tal como Patabermis, transforma-se desta forma numa vítima silenciosa, que se vê remetido para um papel secundário na própria história, que se concentra agora no modo como foi morto e sepultado, num revoto da fortuna a que Heródoto tinha aludido logo no início do episódio, que o despoja de todo o poder e riqueza que divertem para Amasis. A mutilação de Patabermis, que como Zópiro da Pérsia e Pítio da Líbia se destaca nas histórias pelo seu estatuto social e pela fidelidade ao monarca, durante um período conturbado, marcado por rebeliões e guerras, acentua o comportamento tirânico do faraó, que se afigura semelhante ao de Xerxes, perante o pedido do nobre Lídio que lhe dirigiu a quando da sua partida de Sardes, em direção à Grécia, acompanhado pelos filhos, irmãos, parentes e amigos, liderando o exército pérsio. Lídio ousou pedir que o rei lhe deixasse ficar liberto do serviço militar o mais velho dos seus 5 filhos, para velar por si, na velhice, e pela propriedade familiar. Enraivecido com o pedido, Xerxes decretou a morte do filho primogênito do nobre Lídio, que foi cortado ao meio, com uma metade do corpo a ser colocado do lado direito da estrada e a outra metade do lado esquerdo, de modo a que o exército passasse por entre as metades do corpo. E este passo tem sido encarado como um ritual para garantir o sucesso do exército. O comportamento de Xerxes desrespeitou, inclusive, o costume que entre os persas proibia o rei incluído a aplicação aos termos de um castigo irremissível por uma só falha, e só depois de avaliarem bem o caso e concluir que os crimes eram mais importantes que os serviços prestados, é que poderiam declarar o castigo, e contrasta também com o profundo desgosto mostrado por Dario quando confrontado com o estratagema de Zópiro, filho de Megabilo, para conquistar a cidade de Babilónia. Consciente da importância que a cidade tinha para o rei e das honras que poderia receber se fosse ele a submeter à autoridade persa a Babilónia revoltada, Zópiro mutilou-se propositadamente e apresentou-se perante os babilónios como uma vítima do grande rei, que seria o responsável por tais maus tratos.
perante um dos persas mais considerados, que se apresenta sem nariz e sem orelhas, ensanguentado e coberto de golpes de chicote, os babilônios acolheram-no na cidade como um aliado. Horrorizado com o aspecto do nobre, Dario exigiu posteriormente saber quem o tinha mutilado e por qual o motivo tal tinha acontecido. De acordo com Heródoto, o grande rei teria preferido ver Tóquio ileso da mutilação que impôs a si próprio que ter mais 20 Babilônias em seu poder. Ainda que o corte das orelhas e da pirâmide nasal, em particular nas histórias, surja citado maioritariamente em contexto persa, como castigo estava previsto por vários códigos legais da antiguidade e foi aplicado aos criminosos por todo o Mediterrâneo e Próximo Oriente. Sabemos através de documentos egípcios que a amputação da pirâmide nasal foi o castigo estabelecido durante a 19ª dinastia por Horemheb para os juízes que tivessem obtido benefícios do respectivo cargo, a par da deputação, enquanto os envolvidos na conspiração do Harém, ocorrida durante o reinado de Ramsés III da 20ª dinastia, e 2 dos juízes que se deixaram seduzir por algumas das mulheres envolvidas, foram castigados com o corte das orelhas e nariz. Na literatura ocidental, o primeiro testemunho deste castigo encontra-se na Odisseia de Homero, que descreve em detalhe a mutilação de Melanteu, provocada pela sua deslealdade ao oito de Ulisses. Depois de arrastado para fora da casa, o infeliz sofreu a amputação das narinas e orelhas, antes de ter os testículos arrancados e dados aos cães como alimento. E de separem as mãos e os pés. Apesar da descrição em detalhe do castigo imposto, o Aedo não nos diz se ele sobreviveu ou não. Por sua vez, em Roma, era um castigo que frequentemente se aplicava aos adultos, como testemunham os epigramas de Marcial, que destacavam o profundo impacto que a mutilação tinha sobre os supliciados. A associação entre a prática de crimes e a mutilação dos órgãos salientes do corpo, como é o caso dos lábios, língua, seios, mãos, genitais, nariz e orelha, era de imediato feita pelas populações, uma vez que o castigo impunha uma tal desfiguração aos supliciados que estes perdiam em simultâneo a identidade pessoal e as suas expressões faciais, o que, por sua vez, os condenava ao ostracismo social, por não poderem ocultar à comunidade o crime cometido, que os cobria de vergonha. No Egito, a cidade de Rinocolura, a cidade dos narizes cortados, situada na fronteira do Egito com a Palestina, testemunhava o desprezo sofrido pelos seus habitantes. Travão e Diodoro atribuíam a sua fundação a um etíope, Artisanes, que tinha invadido o país. Apesar da sua governação benigna, Artisanes tinha, todavia, uma forma muito pessoal de aplicar a justiça. Depois de reunir todos os egípcios que estavam acusados de um crime, julgou-os com imparcialidade e a todos que foram considerados culpados ordenou que lhes fosse cortado o nariz e instalou-os na cidade. Com esta pena, o monarca pretendia evitar que continuassem a vida de crime e as feições mutiladas impediam que desaparecessem na massa anónima do povo. Entre os persas, e segundo o Avesta, texto sagrado do zoroastrismo, um indivíduo que tivesse uma doença ou deficiência, mutilação irreversível, mesmo que sem culpa de a ter, era considerado pela comunidade como possuindo um sinal visível do mal e, como tal, era visto como um elemento poluidor, o que lhe vedava, muito provavelmente para o resto da vida, a participação nas cerimónias religiosas e sacrifícios em honra de Ahura Mazda e dos deuses. Como consequência, ficava igualmente excluído das benesses que os deuses concediam aos seus fiéis. E são estas descrições que ajudam a explicar o desgosto e o horror de Dario quando confrontado com a automutilação dos ópios. Ainda na Pérsia, o mago que se fazia passar por Esmeralda, o irmão que Cambises tinha assassinado, só foi identificado e destronado
porque Ciro lhe tinha cortado as orelhas como castigo por uma culpa que Heródoto, ainda não a identifica, considera não ter sido pequena. Em resumo, a análise dos episódios apresentados mostra que em Heródoto as cenas de violência são comuns e nem sempre são fáceis de categorizar. Se a mutilação do Patabernis define Apris como um tirano, a experiência de Psamético com as duas crianças e as respectivas amas de línguas cortadas na versão grega da história é descartada como absurda por Heródoto e o faraó surge como mais um personagem excêntrico, apesar de, como vimos, a violência não ser determinada pela geografia, cultura, regime político ou estatuto social. Em comum, os supliciados herodotianos têm o silêncio e uma descrição sucinta de como foi realizada a mutilação e, por vezes, temos a ideia que esta é mais importante que o personagem. Heródoto não revela se sobreviveram ou não, qual o seu destino, ou mesmo os seus nomes, como no caso das amas, das crianças ou mesmo das próprias crianças, da experiência de Psamético. Sobressai, assim, a humanidade, o silêncio e os impactos pessoais, físicos e mentais destes personagens, que longe de se desbaterem no fio da narrativa, tornam as histórias, trazem as histórias para a contemporaneidade, onde as guerras e conflitos políticos e religiosos continuam a silenciar as massas e a centrar a atenção nos protagonistas políticos e nas suas decisões. Muito obrigada.